Salve, salve, meus queridos amigos do YouTube, como vão? Tudo bem? Como é que tá, meus grandes amigos aí que me acompanham na rede social? Tô eu aqui de novo, Giovanni Magalhães, o seu professor de Direito Empresarial, agora de Fato e de Direito de Preto, Caveira, o 01 do BOP, para trazer para você comentários importantes aí sobre o direito empresarial. Hoje, de maneira específica, sabe para quê? Para te apresentar os comentários aí ao primeiro simulado que nós fizemos aqui no curso Master de preparação para os alunos aí que vão fazer a segunda fase de Direito Empresarial da temporada 2011.3, cuja prova acontecerá agora, no dia 25 de março. 02, mostra a galera o que a gente vai fazer aqui hoje, mostra para o povo qual é a missão, porque você sabe, né? Missão dada é missão cumprida, e a minha missão de hoje é te apresentar, né, para os nossos alunos aí, para os nossos projetos de Caveira, o gabarito, né, como é que você deveria apresentar aí as suas respostas à prova de simulado elaborada pela gente. 02, passa o slide 02. Vamos ver a primeira questão, que na verdade é a peça prático-profissional. Olha o que a gente tem. Fernanda de Fátima, empresária individual e conhecida cozinheira, manteve ao longo de 20 anos um restaurante de comida japonesa, contando com clientela fiel e habitual no centro de Fortaleza, local onde reside. Entretanto, empolgada com a proposta feita por Cida Silva, uma de suas fornecedoras, alienou o estabelecimento por R$200 mil, no valor suficiente para Fernanda se aposentar. Então veja, vai entendendo logo aí o caso, para que a partir dele nós possamos vir a desenhar a peça processual que o caso te quer. A gente está diante de uma relação jurídica entre Fernanda de Fátima e Cida Silva. O que acontece? A Fernanda de Fátima vendeu seu estabelecimento para Cida Silva. Queridos, compra e venda de estabelecimento é um contrato regulado no direito empresarial que é chamado de contrato de traspasse, em que, no nosso caso, a gente tem, de um lado, a Fernanda de Fátima, né, a empresária alienante, e de outro lado, a Cida Silva, a empresária adquirente. E aí, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? A Cida Silva fez uma proposta, a Fernanda de Fátima aceitou, elas travaram um contrato de traspasse, pelo qual o estabelecimento que Cida tinha, que era um restaurante de comida japonesa, passou a ser agora, o estabelecimento que Fernanda de Fátima tinha, passou a ser agora de Cida Silva. Continuando a abordagem do caso, olha aí o que tem para a gente. Depois de 2 anos sem desenvolver qualquer atividade remunerada, Fernanda formou com Miriam Takai uma sociedade, criando outro restaurante de comida japonesa, conhecido como Fernanda e Miriam Sushi Bar Limitada, no mesmo bairro onde exercia a sua atividade anterior. Tomando conhecimento da nova empreitada, a antiga clientela de Fernanda começou a frequentar o seu novo restaurante. Cida Silva, descontente com a atitude e os fatos, procurou você como um advogado. Diante do presente fato, apresente a medida judicial cabível para atender aos interesses de seus clientes. 02, traz para mim agora. Olha só, deixa eu falar para você um negócio. Quem é Caveira, quem está participando do BOP, o Batalhão de Operações para Provas de Direito Empresarial, enclausurado aqui no curso Master, com a atual missão Rei Momo, aprovação geral, 100% na segunda fase da OAB, já sabe. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é analisar o caso concreto com cuidado, para a gente saber qual é a peça judicial cabível. E aqui a gente sabe, a gente tem uma estratégia muito tranquila para que a gente possa identificar a peça no caso concreto. Note que em nenhum momento do caso o examinador chegou a falar aí para você que já havia uma ação judicial em andamento, que já havia qualquer coisa. Não há. Você está diante de quem?
da Cida Silva, que é a sua cliente e que está descontente com os fatos e que vai querer aí te promover uma medida judicial. Que medida judicial? Fatalmente, uma petição inicial. Como é que você sabe disso, 01? Como é que você sabe disso, Giovanni? Porque o fato ainda não nos apresentou nenhuma peça processual encaminhada. Porque, veja, se fosse para a gente fazer contestação, o caso já vem te dizendo, na petição inicial foi alegado isso, né? Se fosse para a gente fazer a réplica, o que aconteceu no exame passado da OAB, no exame 2011.2, como é que a peça veio? Na petição inicial alegou-se isso, na contestação alegou-se aquilo, redige a medida judicial cabível, ou seja, a gente precisa ter, no âmbito processual do direito empresarial, a noção relativa à sequência de peças que podem ser feitas por nós advogados. Porque sempre que for para fazer algo para além da petição inicial, a petição inicial tem que estar definida no caso. Como a gente não está vendo aí, a gente já sabe o quê? Que a gente está diante de uma petição inicial. Vamos ajuizar uma ação. Olha o valor do estabelecimento, não é? O valor do estabelecimento nos remete a quê? Nos remete a que essa ação vai ter que ser promovida aí perante o rito da ação ordinária, porque supera e muito, né? Supera e muito o valor que a gente der, o valor de causa que determina o rito de ação sumária. Dito isso, a gente já sabe, cara, nós vamos ter que manejar uma ação judicial. A favor de quem? A favor de Cida Silva. E contra quem? Contra Fernanda. Por quê? Veja só, para a gente entrar no caso concreto da resposta agora. Se você olhar o caso em nenhum momento menciona se houve algum tipo de regulamentação no contrato de trespasse ou não, se que Fernanda de Fátima poderia voltar. Então, o ponto central da questão está aí. Vamos ver, então, o gabarito. Como era que você deveria ter feito essa peça processual, que a gente já sabe que é uma ação ordinária. 02, passa o slide. Olha o gabarito. A gente tem, praticamente, 4 grandes preocupações com a peça processual. Quais são elas? Como vocês podem ver, o direcionamento, eu tenho que indicar o juízo competente, a qualificação das partes, o preâmbulo, em que eu indico quem é o ator e quem é o réu, os fundamentos legais. Aí você pensa, mas Giovanni, faltou os fatos. Meu amigo, a gente não precisa se preocupar com fatos, sabe por quê? Os fatos relativamente à petição inicial, você vai literalmente transcrever o comando da peça processual. Quando muito, se for um caso aí que tenha datas e as datas estiverem não numa sequência cronológica, você pode alterar para colocar os fatos em sequência cronológica. Se não, como é o nosso caso, você literalmente copia os fatos. E tanto é que quando você vai olhar os espelhos de prova das examinadoras, elas nunca pontuam aí os fatos relativos à questão. Fundamentos legais sim, porque vão, por assim dizer, apresentar aí o direito que o seu cliente tem e o pedido. Dito isso, se você olhar o caso concreto, voltar aí a propósito. Você que não fez o simulado no Master, esse simulado ele vai estar disponibilizado no meu blog, tá? O blog está no rodapé dos nossos slides, www.giovanimagalhães.blogspot.com. Você pode fazer o seguinte, até você que não é aluno do curso Master de segunda fase, seja porque não mora em Fortaleza, seja porque mora, né, em outro estado da federação, você pode fazer esse simulado. Faz o simulado sem olhar o vídeo, depois de fazer o simulado, você vem para o vídeo para ver se está tudo ok, como é que está, como é que não está. Beleza? Então é isso. Pessoal, se você olhar, o caso relativo à questão dizia, né, que a Fernanda de Fátima teria se estabelecido num imóvel situado em Fortaleza, local onde ela reside. Se é isso, cara, se é isso, o que eu preciso fazer? Para onde é que eu vou direcionar?
evidentemente, para a vara cível da comarca de Fortaleza, do estado do Ceará. Então, como é que você deveria começar a sua peça? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da tracinho. Já que não está dizendo o número da vara, você está botando a ação agora, promovendo a ação agora, tracinho. Vara cível da comarca de Fortaleza, do estado do Ceará. Aí, feito isso, você vai abrir um espaço na sua peça processual, na sua resposta, de mais ou menos 5 a 10 linhas, para você começar a fazer o preâmbulo, aquela parte inicial da petição, em que você qualifica as partes. Note do nosso caso concreto que as partes são autor, o seu cliente, Cida Silva, e além disso, o réu, Fernanda de Fátima. Cida Silva, a empresária adquirente, e Fernanda de Fátima, que passou a concorrer. Você poderia fazer essa parte como, né? Você poderia fazer essa parte dizendo, olha, né, Cida Silva, nacionalidade, profissão, estado civil. Você pode perguntar, Giovanni, eu posso botar brasileiro? Eu posso botar profissão? Não bota não, porque não falou. E aí os provimentos que regulamentam, não é? A segunda fase do exame de ordem dizem que se você criar algum dado novo, aquilo ali serve como elemento de identificação e aí você vai estar eliminado do certame. Então você vai fazer Cida Silva, né? Nacionalidade, profissão, estado civil, portador do RG, tracinho, e do CPF, tracinho, né? Residenciada nesta cidade, na rua, tracinho, e estabelecida, né, na rua, tracinho. Vem, né, perante Vossa Excelência, por meio do advogado abaixo assinado, promover a presente ação ordinária. Bastaria você colocar isso, não precisa identificar o nome da ação, não. O nome da ação a gente vai criar de acordo com o fundamento jurídico do pedido, que aí daqui a pouco eu te mostro qual é o fundamento jurídico do pedido, né? Promover a ação ordinária em face de quem? Em face de Fernanda de Fátima, pelos argumentos de fato e de direito a seguir expendidos. Aí você abre dos fatos, copia todo o caso da questão. Aí vai abrir do direito ou dos fundamentos legais. Aí, veja que esse caso concreto, ele tem para nós, basicamente, 3 grandes fundamentos de direito, né? 2 fundamentos deles estão lá no Código Civil, né? No artigo 1147 e no artigo 50 do Código Civil. Por quê? O artigo 1147 diz para nós, olha, o empresário alienante, ele tem a obrigação de não concorrer com o empresário adquirente pelo prazo de 5 anos. E o que acontece, não é? Como o contrato não falou, Fernanda de Fátima deveria passar 5 anos, só que ela volta em menos tempo, ela volta em 2, né? Ela volta em 2, só que ela está voltando, meus caros, de maneira indireta. Note que a lei obriga a que ela não concorra, e aí ela faz o quê? Ela constitui uma sociedade lá com a Miriam Takai para montar um sushi bar, para passar a concorrer via sociedade limitada, né? E aí, essa sociedade limitada, da qual o Fernando é sócio, por conta disso, começa a desviar a antiga clientela. Nós estamos diante, meus caros, de um inegável caso de desconsideração da personalidade jurídica, regulamentado lá no artigo 50 do Código Civil. Por quê? A sociedade foi criada com desvio de finalidade, com o objetivo de fraudar uma obrigação legal, a obrigação do 1147. Dito isso, o que acontece? Eu preciso pedir a desconsideração da personalidade jurídica, no caso concreto, para quê? Visto que a Miriam é sócia a Fernanda, melhor dizendo, é sócia da sociedade limitada que está concorrendo, para se impor a essa sociedade a obrigação legal que Miriam tem. Para além disso, nós deveríamos fazer o quê? Em nível de tutela antecipada, para tentar barrar já aí os eventuais prejuízos, nós poderíamos trazer o artigo 461, parágrafos 3º a 5º, a interpretação conjunta. Por quê? Porque
eu preciso barrar agora, a atividade de Fernanda Fátima via sociedade, porque ela está desviando clientela. E aí eu trago a tutela relativa à obrigação de não fazer, acumulando inclusive com os pedidos de astrentes. Aí você vai dizer, olha, sempre assim, cara, é muito fácil fazer o fundamento do jurídico do pedido. O autor tem direito a isso, de acordo com o artigo tal. Desce o artigo, copia, dá um comentáriozinho. Além disso, o outro artigo. Montado isso, a gente vai passar a parte do pedido. Como é que você vai fazer esse pedido? Como a gente costuma orientar? O ideal é você já se acostumar a fazer o pedido de acordo com os fatos que vão acontecer no processo. Nesse nosso caso, como a gente vê, a gente vai pedir tutela antecipada. Então, o primeiro pedido que você vai fazer, diante do exposto, requer a concessão de tutela antecipada no sentido de fazer com que a Fernanda de Fátima, em razão da sociedade criada, não pare de concorrer com Cida Silva. Segundo pedido, o pedido de citação, que a gente está numa ação ordinária, ou seja, a citação do réu para, no prazo legal de 15 dias, oferecer contestação, sob pena de revelia. Feito isso, eu vou passar para o terceiro pedido, que é, como eu tive um pedido de tutela antecipada, eu vou pedir o quê? A confirmação da tutela antecipada, mediante sentença, no sentido de julgar procedente o presente feito, no sentido de que, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade, impor a obrigação de não concorrer pelo prazo de 5 anos. Para além disso, eu vou fazer o quê? Como esse caso não envolve questões de serem tuteladas pelo Ministério Público, ninguém pede Ministério Público aqui. Próximo pedido, a condenação aos honorários de sucumbência, estes à base de 20%, nos termos do que define o artigo 20 do CPC. Para além disso, eu vou fazer o quê? Como último pedido, requer que as intimações referentes a esse processo sejam entregues no endereço tracinho, em homenagem ao 39, inciso 1 do CPC. E aí você vai fazer o quê? Protesto por prova, protesto, provar o alegado pelos meios em direito admitidos, e aí elenca as provas que você achar necessária para o caso. Terminando como? Dá-se à presente causa o valor de... Note que a questão já fala qual é o valor do estabelecimento. Então, você poderia botar, dá-se à presente causa o valor de R$200 mil. Se você não está com segurança disso, bota tracinho, que na pior das hipóteses, se o examinador vier te tirar ponto na prova valendo, você vai ter margem ali para poder discutir no eventual recurso. Não adianta você querer inventar um valor, como por exemplo, imaginar o prejuízo que trouxeram para a sociedade e querer pedir um valor que não está mencionado na questão. E aí você fecha, nestes termos, pede e espera deferimento. Local e data, advogado, tracinho, não coloque seu nome, senão você se identifica, OAB, tracinho, fechada aí a petição inicial. Note que é um caso até complexo, mas cuja petição inicial é extremamente tranquila de se fazer. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo aqui e volto num outro vídeo então, comentando as questões. Fechado? Te espero no próximo vídeo. Um abraço.